Seja bem-vindo ao canal Lucas Assunção aqui pelo YouTube. Que bom que você está aqui comigo para estudar mais da Palavra de Deus. Nesse momento eu quero convidar você, se tiver uma Bíblia aí perto, pegue ela e abra no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4. Só que antes de lermos, vamos orar? Oremos então. Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos com a Tua Palavra em nossas mãos, para abri-la e estudar e meditar nela. Que o Espírito Santo da verdade nos guie em toda a verdade. Tire as vendas dos nossos olhos para contemplar e compreender as maravilhas da Tua Palavra. Que o Senhor não permita, em nome de Jesus, que ninguém nos engane. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 24, 4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta? Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E para Jesus responder essa pergunta dos discípulos, ele já começa dando um alerta. Ele já começa chamando a atenção, cuidado para que ninguém vos engane. Aqui, nessa tradução, fala cautelai-vos, mas existe outras versões da Bíblia que utiliza-se a palavra cuidado. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados por nenhum vento de doutrina, por nenhum ensinamento errado, porque Satanás tem os seus agentes, que são os falsos profetas, falsos cristos. No decorrer de Mateus capítulo 24, Jesus enumera uma série de sinais, acontecimentos e sinais que ocorreram antes da destruição de Jerusalém, por volta do ano 70, e também acontecimentos que ocorreriam antes da segunda vinda de Jesus, no tempo do fim, ou seja, em nossos dias hoje. Você pode observar que quase todos os sinais que Jesus mencionou, praticamente todos aqui de Mateus 24, estão se cumprindo piamente em nossos dias. Mas cada dia que passa, cada ano que passa, cada século que passa, nós percebemos que esses sinais estão se intensificando, acontecendo com mais intensidade em um curto tempo de espaço menor, ocorrendo mais vezes. E isso é um indicativo de que nós estamos nos aproximando da segunda vinda de Jesus. Então, esse alerta que Jesus deu para os discípulos, ele serviu para os discípulos, mas servem para nós também, que estamos vivendo pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus. Eu quero ler um outro texto da Bíblia ainda com você, no livro de Mateus, só que agora no capítulo 7, só volta alguns capítulos aí, Mateus capítulo 7, agora o versículo 15, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observe que a mesma palavra que nós vimos iniciando em Mateus 24, 4, acautelai-vos, também é utilizada por Jesus aqui em Mateus 7, 15. Jesus fala, acautelai-vos, mas cuidado, fique atento com quem? Daí o texto fala, Jesus fala, com os falsos profetas. Interessante que menciona falsos profetas no plural e não no singular, nos dando o indicativo de que surgiriam vários falsos profetas. Observe algo interessante também, porque o falso profeta, ele é uma cópia, uma falsificação do verdadeiro profeta. Então, se existe falsos profetas, existirá também verdadeiros profetas. Porque não tem como copiar, não tem como falsificar algo que não exista. Só tem como falsificar algo que já exista.
Então, aqui também nos dá a entender que existirão e existiram verdadeiros profetas, com certeza existiram, né? Aqui na Bíblia está repleto de profetas canônicos, mas também tem profetas não canônicos que a Bíblia menciona, mas que eles não escreveram nenhum livro da Bíblia, nenhum texto da Bíblia, mas a Bíblia cita eles, outros profetas citam eles. Então, existirão falsos profetas que são cópias, a falsificação dos verdadeiros profetas. E eu até quero comentar um profeta, ou melhor dizendo, uma profetisa verdadeira que eu creio, que é Ellen White. Eu não sei se você já ouviu falar dela, se você conhece, mas é muito interessante você estudar a vida dela e conhecer a história dela e examinar as escrituras e, através da Bíblia, ver se as características que a Bíblia apresenta, todas, de um verdadeiro profeta ou profetisa, se é encontrado ou não na vida de Ellen White. A partir do estudo que eu fiz da Palavra de Deus e de que nós, adventistas do sétimo dia, fizemos e fazemos a cada dia, a gente encontra o apoio das Escrituras para confirmar que Ellen White é uma profetisa verdadeira. E a Bíblia também apresenta algumas características que apontam se um profeta é verdadeiro ou se ele é falso. Nesse momento nós vamos ver alguns, a gente não vai se aprofundar em todos, mas alguns detalhes aqui que a Bíblia apresenta que a gente pode avaliar e analisar se é um verdadeiro ou um falso profeta. Jesus disse aqui em Mateus 7,16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não tem como, né? Então Jesus deu um ensinamento muito importante. Pelos seus frutos o conhecereis. Mas que frutos? Que frutos? Os frutos são as obras, que está respondido lá no livro de Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E ali vai mencionar cada um. Antes de nós lermos, eu também quero salientar aqui sobre o versículo 15, eu já ia me esquecendo, algo muito importante. Da metade para o fim do texto do versículo 5, perdão, do versículo 15, Mateus 7,15, que Jesus falou que esses falsos profetas viriam até nós vestidos como ovelhas. Ou seja, eles iriam parecer ovelhas. Por dentro, no coração, no caráter, eles são lobos devoradores. Mas a aparência, o exterior, é de ovelha. Eles pareceriam ovelhas, eles estariam vestidos como ovelha. E o que isso significa? O que Jesus quis dizer com isso? Note que João Batista compara Jesus com um cordeiro, usando o símbolo de um cordeiro, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se referindo a Jesus. Quando aqui Jesus fala que esses falsos profetas, eles viriam até nós vestidos como ovelha, é no sentido de que eles teriam uma aparência de inocência. Como que é um animal, uma ovelha? Não é um animal inocente, puro, que aparentemente não oferece risco e perigo a ninguém? Não é dessa forma? Então, os falsos profetas, exteriormente, as aparências deles seriam uma boa aparência de inocência, de pureza, ingenuidade, mas, na verdade, por dentro, o caráter é de lobo. Por isso que nós precisamos observar os frutos, e Jesus já fala: observe os frutos, pelos seus frutos você conhecerá. Não tem como. Daí ele vai continuar dizendo, não tem como uma árvore boa produzir maus frutos e nem uma árvore má produzir bons frutos. De acordo com o fruto daquela árvore, ou seja, da obra daquele profeta, você também vai identificar se ele é um verdadeiro ou um falso profeta. Porque é fácil para o falso profeta ele falar alguma coisa no discurso, no ensinamento dele, mas na prática, no dia a dia, ele faz diferente. Mas vamos lá. Eu quero ler com você aqui quais são os frutos, as obras que Gálatas
capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta. Diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui nós acabamos de ver na palavra de Deus quais são as obras da carne. E um falso profeta irá apresentar as obras da carne. O fruto do Espírito é, o verdadeiro profeta, ele tem o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui a gente percebe também quais são o fruto do Espírito que o verdadeiro profeta vai apresentar. É importante a gente analisar e observar. Independente de quem for compartilhar a palavra de Deus com você, é sua obrigação e minha obrigação seguir o que Jesus disse lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, no caso de Jesus, e cuidais ter nelas a vida eterna. Portanto, qualquer ensino, tanto apresentado na igreja quanto nas redes sociais, nós temos o dever, como verdadeiros cristãos, de examinar, analisar, investigar cada detalhe de forma minuciosa e não irmos pela amizade, não irmos pela cabeça da pessoa, ou até mesmo pelo título que aquela pessoa tem ou a escolaridade. Ah, mas a pessoa tem mestrado, a pessoa tem doutorado. Então eu vou acreditar em tudo que ela fala, que ela me apresenta na Bíblia? De forma alguma. Eu posso ouvir, mas eu tenho o dever de examinar e confirmar em toda a Bíblia se a Bíblia aprova aquilo que qualquer pessoa está ensinando, seja um membro, seja um líder de igreja, ou até mesmo um pastor, ou até mesmo, eu vou mais longe aqui, com todo respeito, a fé de outras pessoas que estão me assistindo aqui, ou até mesmo o Papa. Até mesmo o Papa me falando qualquer parte da Bíblia, compartilhando uma mensagem comigo, eu tenho o dever de examinar as Escrituras e analisar se isso está em harmonia com o ensino de toda a palavra de Deus, se tem o apoio da palavra de Deus. Eu quero continuar a leitura com você aqui, para encerrar esse vídeo, em Mateus capítulo 7 ainda, só que aqui a partir do versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então não basta, só porque a pessoa diz Senhor, Senhor, eu vou acreditar no ensinamento dela. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que, antes de finalizar aqui, eu só quero comentar. Vi que interessante que Jesus apresentou pessoas que falavam Senhor, Senhor, que operavam milagres, pessoas que expulsavam demônios. Essas pessoas aí, elas irão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu digo, não todos que fazem isso, mas aqui Jesus está falando que pessoas que faziam isso também podem se perder. E no caso aqui, irão se perder algumas pessoas que faziam isso. Opa, quem expulsa demônios? Quem diz Senhor, Senhor? Quem opera milagres? Esse tipo de pessoa aí que profetiza, esse tipo de pessoa, eu espero que uma pessoa que faça isso vai se perder. Mas de acordo com Mateus capítulo 7, Jesus está falando que existe algumas pessoas que faziam essas coisas e que ainda assim, a despeito deles fazerem essas coisas, irão se perder. Se perderam.
Vamos continuar a leitura aqui para me encerrar agora. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus conta uma ilustração, uma parábola muito interessante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava construída e edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Muito interessante. Eu comentei algo parecido com essa ilustração que Jesus falou, mas foi muito bom a ilustração. Então, o homem sensato é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Se a Bíblia fala, se Jesus disse, examinai as Escrituras, o homem prudente vai lá e examina as Escrituras. Não vai pela cabeça dos outros, pelo ensinamento de qualquer pessoa, independente de que pessoa que for. O homem sensato, ele constrói a sua casa. O homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha. A Bíblia apresenta que a rocha eterna é o nosso Deus e que Jesus é a rocha pela qual a igreja foi estabelecida. Jesus é a pedra angular. Então, a minha vida, ela precisa estar alicerçada sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, que é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É a nossa única fonte de doutrina. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus diz, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Portanto, a nossa crença, as nossas doutrinas, elas precisam estar fundamentadas na palavra de Deus, na Bíblia. E então podem vir problemas, podem vir a crise, pode acontecer qualquer coisa, até o céu pode cair sobre nós, mas a gente vai permanecer firme e fiel à palavra de Deus. Agora, aquele que ouve, o insensato, ele ouve a palavra de Deus, mas ele não pratica, entra no ouvido e sai no outro. Ele não coloca em prática, ele não materializa aquilo que a palavra de Deus diz, ensina. Então, quando vêm os problemas, quando vêm os ventos, a tempestade, as inundações, a crise, o sofrimento, qualquer tipo de problema, até mesmo os ventos de doutrinas, os ensinamentos errados, usados pelos falsos profetas ali, o que essa pessoa vai fazer? Ela construiu a casa dela sobre a areia. Ela não estuda a palavra de Deus, não está fundamentada na palavra de Deus. Logo, a fé dela vai desfalecer. É uma fé rasa. Eu costumo dizer que não é fé, né? É uma febre, né? Parece ali que tem fé, mas não tem fé. Portanto, a gente precisa seguir aquilo que Jesus disse em Mateus 24, 4. Cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nós devemos tomar cuidado, porque os falsos profetas surgiriam, e vários, e muitos no tempo do fim, para enganar a você e a mim. Satanás, no caso Lúcifer, um anjo de luz que se rebelou contra Deus, que se tornou Satanás, o originador do pecado, ele enganou a terça parte dos anjos de Deus no céu. E esses anjos foram expulsos com ele. Você acha que Satanás, ele não quer enganar você e a mim? Claro que quer. Se ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos no céu, será que ele pode ou não conseguir enganar a gente? Claro que pode. Por isso, a única forma de nós estarmos protegidos e blindados contra os enganos satânicos do inimigo de Deus dos últimos dias é estudando a palavra de Deus, é estudando a Bíblia e não apenas estudando. Não adianta eu apenas saber a teoria sobre a Bíblia,
Eu conheci a Bíblia de capa a capa, como Satanás conhece, como Lúcifer conhece, mas não praticá-la. Eu preciso conhecer e se firmar na verdade, viver a verdade. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter continuado comigo até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero encerrar com uma oração. Por você e por mim. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento eu finalizo esse estudo da Tua Palavra, essa reflexão com meu irmão e a minha irmã, meu amigo, a minha amiga. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Não nos permita ser enganados pelos agentes do inimigo aqui nessa terra, Senhor. Portanto, nos ajuda a examinar a Tua Palavra, a estudá-la, a esquadrinhá-la, as profecias, a não aceitar qualquer ensino que alguém vier compartilhar com a gente, sem antes a gente examinar várias vezes a Tua Palavra, com espírito de oração, com humildade, porque muitas vezes nos falta humildade para reconhecermos, Senhor, quando nós estamos errados. Quando a Tua Palavra nos mostrar que estamos errados, estamos equivocados, ainda que a gente acredita muito naquele ensinamento, nos ajude, Senhor, a nos humilhar, a nos render à Tua vontade, a não endurecer o coração. A Tua Palavra diz, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Transforma a nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, através da Tua Palavra, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. São essas coisas que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, até o nosso próximo encontro aqui no canal Lucas Assunção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever, a curtir, compartilhar esse vídeo com o teu próximo, com o teu amigo, familiar. Se esse vídeo foi útil para você e abençoa a sua vida, compartilhe ele com outras pessoas. Seja você também um canal de bênçãos. Deus abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Lucas Assunção.